Avaliações, muito boa tarde, Pedro. Boa tarde. Que avaliação você faz do seu retorno à equipe do Londrina e, no seu entender, o que causou a derrota do Tubarão para o Grêmio? Avaliação da minha volta, acho que é natural, né? Venho fazendo uma sequência de jogos desde o início do ano. Conto com a confiança da comissão técnica também. Tenho feito bons jogos, a equipe tem pontuado e, sendo bem direto, acho que a única diferença que foi entre nós e Grêmio foi o gol, né? Eles conseguiram fazer o gol, conseguiram uma jogada de infiltração, tiveram chances como nós tivemos também, né? Todas as equipes nos enfrentamentos da Série B têm tido as oportunidades de ambos os lados, né? Tem diferenciado realmente quem tem conseguido fazer os gols ou não. Tivemos bola na trave com o Caprimi, tivemos gol anulado, mas nossa avaliação, um bom enfrentamento. Os números que nos passaram agora nos bastidores, né, comprovam isso. A gente fez um bom duelo, tivemos chance também. Não sei se muitas equipes vão fazer duelo como a gente fez dentro da Arena do Grêmio, como a gente fez contra o Vasco aqui também. Então, não que seja um resultado aceitável, a gente realmente foi lá para buscar pontos, né, visando os nossos objetivos no campeonato. Infelizmente não conseguimos, mas a gente realmente tem uma confiança muito grande no trabalho que está sendo desenvolvido pelo enfrentamento que a gente tem feito contra equipes que são postulantes a título, a acesso à Série A. Então, a nossa avaliação é positiva. É claro que com bons resultados fica melhor de avaliar, mas não é uma derrota que vai dizer que a gente está no caminho errado. A gente realmente acredita muito na nossa capacidade, no que vem sendo desenvolvido aqui, e creio que isso foi um acidente e a gente realmente mostrou mais uma vez que tem condições de fazer grandes partidas e agora na próxima rodada já seguir da mesma forma, mas somar pontos, né? A defesa do Londrina só não tomou gol numa única partida na estreia justamente contra o Náutico. E agora terá pela frente o CSA, um concorrente direto. É jogo para ser exposto que tem que ser redobrado ainda mais atenção? Com certeza. A gente está batendo na tecla, né? Não tem acontecido em tantos jogos, é uma coisa que nos incomoda e a gente está trabalhando para isso. É insistente o nosso trabalho aqui, a gente sabe. O nosso discurso nos treinamentos, no vestiário, é que realmente, enquanto a gente não sofrer gols, a gente vai estar mais perto, né, da vitória, para que a gente não precise correr redobrado. Infelizmente acontece, como eu falei na resposta anterior, todas as equipes vão ter chances contra todo mundo, da mesma forma que a gente tem chance, e não significa que a defesa do Grêmio foi superior ao nosso ataque. Às vezes a bola pega na trave e não entra, às vezes é um detalhe que causa um impedimento, é uma bola acidental que acaba tocando na mão do Samuel, sem querer, sem intenção nenhuma, e acaba fazendo com que o gol seja irregular. Então, assim, a gente vai trabalhar mais uma vez para manter a nossa defesa sólida, correr o menos risco possível, né? Ter solidez defensiva para que o adversário não nos cause tanta dificuldade e confiando mais uma vez, sabendo que a gente tem um grande ataque, temos feito bastante gols também no campeonato, vale ressaltar isso. Então o trabalho é isso, visando mais uma vez. A gente não está tomando gol porque a gente quer, a gente não está tomando gol porque o sistema defensivo é ruim, por incapacidade dos defensores. Creio que são situações de jogo, tomamos alguns gols com bola desviada, gols de pênalti, gol que o VAR colocou o pênalti, enfim, né? Não é tão simples assim a gente dizer simplesmente o porquê que a equipe toma gol, né? Mas a gente tem total capacidade de manter uma equipe equilibrada, né? Que sofra o menos possível na defesa para que possa ganhar jogos. Boa tarde. Boa tarde. O campeonato está se tornando um campeonato muito competitivo, né? A gente percebe que a subida e descida é constante de todas as equipes, todo mundo está no par. Em função disso, o desgaste é evidente, né? Eu gostaria que você, como jogador experiente, você está junto com o grupo, vocês têm sentido também esse desgaste? Até que ponto isso pode ser prejudicial na sequência? Agora o Londrina tem praticamente aí 4 jogos em 12 dias. Todo mundo vai sentir, né, o desgaste, né? Mas a gente tem que confiar nos profissionais que aqui estão, né? Confiar na nossa capacidade de recuperação também. É óbvio que todo mundo vai ter lesões, vai ter limitação por cansaço, né? A logística de viagens.
mas isso é para todo mundo. Eu acho que não é uma coisa que a gente precise se apegar tanto assim, para que isso não venha nos interferir em jogos importantes, né? A gente tem visto, a gente tem corrido bastante, são números que nos passam nos bastidores que realmente a nossa equipe tem um bom preparo, a gente tem se preparado bem, feito bons jogos na questão física, né? Inclusive fazendo jogos aí com jogadores a menos, né? Questão de expulsão, enfim. Mas é óbvio que o desgaste existe, a gente não pode esconder isso, a gente tem que se preparar, né? Poder descansar, alimentação, né? Cuidar de tudo que for necessário. Mesmo assim, isso não vai significar que a gente não vá ter lesões, que a gente não vai ter desgaste, né? Todo mundo tem. Mas eu acho que é uma coisa que a gente está bem preparado nesse quesito, né? As equipes têm vindo aqui, a gente vê assim, a gente comenta, né, algumas equipes aí, equipes renomadas que têm boa estrutura também, equipes ao final do jogo fazendo cera, tentando controlar o jogo por causa que pelo ímpeto da nossa equipe, né? Então assim, a gente tem feito bom trabalho também fisicamente, a gente tem que ressaltar isso e acreditar na capacidade do nosso elenco e dos profissionais que aqui trabalham. Esse CSA, nesse sábado, é um jogo importante que o Petrolina precisa, mais uma vez, o fator casa, mais uma vez, pode ser diferencial nessa partida, ou Simon? Muito, né? É lógico que a gente não escolhe jogo para ganhar, né? A gente não escolhe ganhar dentro de casa e fora de casa empatar ou perder. Tem acontecido, mas é uma coisa que é muito importante também a gente ressaltar que aqui nos nossos domínios a gente tem sido muito forte, tem conquistado, né, a maioria dos pontos e é isso que a gente espera. A gente fala de CSA porque é o nosso próximo adversário, mas todos os adversários que vieram aqui né, sentiram dificuldades, é assim que a gente tem visto e dessa vez não vai ser diferente, né? Buscando, né, visando uma recuperação rápida no campeonato já, né? A gente perdeu 3 pontos agora no último jogo, então recuperar para que a gente não se distancie lá da parte de cima da tabela e que a gente também, para que a distância para a zona de rebaixamento também não diminua, né? Que a gente, nosso primeiro objetivo é se distanciar daquela zona de rebaixamento, né? E automaticamente a gente vai colar no grupo de cima também. Simon, boa tarde. Boa tarde. Ainda sobre a questão do desgaste, né? Agora vão ser viagens atrás de viagens, né? Começando agora depois do CSA, perde a frequência, depois o gás novamente. Pela tua experiência, como aproveitar esse período, quase sem treinos, mas para não perder foco, para não perder a questão de campo, de taticamente mesmo falando, dentro do estilo do Adilson, pela tua experiência, como é que tu pode aproveitar esse período, sendo uma sequência tão pesada, vamos dizer assim? É importante a gente conhecer, né, os nossos adversários. A gente tem um departamento de estatística e dados ali que nos passam bastante coisa, né, em relação aos adversários. Felizmente a gente não consegue treinar, né, essa sequência que a gente vai ter realmente são jogos duros e um em cima do outro e ocasiona que a gente não consegue nem ir para o campo, né, pela questão do desgaste. O Adilson também é um cara que gosta de trabalhar em cima de cada adversário. Infelizmente, às vezes não é possível ir para campo para executar da maneira que ele espera. Então a gente busca realmente ver jogos durante concentração, né? Nos passam relatórios dos adversários com vídeos, com informações que realmente a gente procura assimilar da melhor maneira possível, porque é o que nos ajuda, né? A questão do desgaste realmente a gente não pode também colocar tudo a perder por um treinamento ou não. O Adilson sabe disso, tem preservado, tem tido a consciência também em relação ao nosso elenco. Então a gente tem que analisar, né, fazer análise a partir de vídeo, de jogos, para que a gente realmente consiga ter êxito contra essas equipes, né, respeitando os nossos limites, sabendo que a gente tem tido bom desempenho físico nos jogos, então isso vai nos ajudar. Só cabe a gente realmente conhecer melhor os nossos adversários para não ter nenhuma surpresa nesses jogos aí. A gente sabe que o zagueiro não tem aquela cobrança, vamos dizer assim, de fazer gols, né? A gente viu contra o Grêmio, aquela bola que você cabeceia, quando a bola passa pertinho, você até olha 2 vezes, até ver se não entrou mesmo aquela bola, né? É uma cobrança tua, como é que você tem visto essa questão de marcar gols? Também tem esse peso para vocês ali, como é que você pode falar sobre isso? É verdade, eu não tenho a cobrança, mas, né, como qualquer jogador gosta de fazer gols, né? Fiz alguns gols já e sei que a sensação é muito boa, principalmente para ajudar. E naquele momento ali seria o gol do nosso empate, né? Então, realmente,
apesar de não ser uma cobrança tão forte assim em cima do pessoal de defesa para fazer gol, a gente realmente, quando a gente está numa situação de gol, a gente vai para a área, a gente responsabiliza também para fazer o nosso melhor, né? No último jogo o Augusto conseguiu ajudar também com gols, então com gol a gente tem tido uma participação importante, né? Nas bolas paradas, enfim, a gente tem conseguido cabecear e finalizar as jogadas, né? Mas eu creio que na hora certa aí tudo vai acontecer, a gente vai continuar tentando, a gente vai continuar fortalecendo o nosso jogo aéreo, que realmente é uma arma importante para a gente, e que seja logo esse gol aí vai ser importante para mim também. Simon, quais são as diferenças de formar dupla com o Augusto e com o Vilar? Tem que perguntar para Adilson, né? Eu vejo dois jogadores com muita qualidade, com muita capacidade técnica, né? Vilar acho que é um jogador de mais imposição física, né? Muito firme, muito forte, né? É mais novo também, tem mais vitalidade. E o Augusto um cara mais experiente, mais técnico, sabe jogar, né? Tem dominância com as duas pernas também. São jogadores que para mim, desde que eu cheguei aqui, não tive dificuldade nenhuma em jogar com nenhum dos dois. Então, são jogadores que têm características diferentes, mas, na minha opinião, todas as vezes que foram chamados a campo para ajudar a equipe, fizeram o seu melhor e estão fazendo um bom papel. Você achou que o Diego Souza foi deselegante com você? Eu não vou nem tocar mais esse assunto, cara. Acho que coisa de jogo ali no final do jogo. Eu dei uma entrevista logo em seguida ao que ele falou. O que ele falou é de responsabilidade dele, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falo. Para mim foi um lance normal de jogo, né? O que ele falou é a opinião dele. Coisa que acontece no jogo, para mim morreu o assunto ali. E o jogo do CSA, o nosso campeonato, Londrina, é muito mais importante que qualquer declaração de qualquer adversário. Para mim é um episódio que terminou no campo ali. Simon, boa tarde. Ainda voltando ao jogo da terça, a gente percebeu que o Londrina teve talvez como característica mesmo, né, fazer um jogo um pouco mais cadenciado, de mais toque de bola do que aquele jogo de velocidade e tal. Foi uma estratégia, até em razão desse desgaste físico, fazer um jogo mais cadenciado? Foi uma ideia mesmo que foi colocada? Essa era a ideia? Como eu falei, né? Antes, a gente estuda os adversários e a gente enfrenta os adversários de acordo com o que a gente identifica como um ponto fraco ou, de repente, uma estratégia que pode nos render um bom jogo. A gente teve mais posse de bola que o Grêmio, trocamos mais passes e não foi uma intenção por desgaste ou não. A gente achou no momento que o Grêmio também não faria um enfrentamento tão aberto assim, né, pela característica dos nossos jogadores de velocidade, né? Então a gente buscou com troca de passe, mantendo mais a bola, atrair o Grêmio de alguma forma, abrindo alguns espaços, né? Realmente o Grêmio é uma equipe que nos deixou bastante com a bola. A gente buscou fazer triangulações, jogadas pelos lados, pelo centro do campo. Então foi uma estratégia traçada e que, na minha opinião, só não resultou em gol, mas a gente teve bom volume de jogo, a gente conseguiu chegar na área do adversário, criar oportunidades, manter a posse de bola, né, contra uma equipe que realmente é muito forte nos seus domínios. Então, foi sim uma estratégia, né, para que a gente pudesse, de certa forma, atrair o Grêmio e achar os espaços, considerando que eles têm uma defesa muito sólida. Londrina tem aí 6 jogos para fechar esse primeiro turno. 2 jogos, enfim, uma sequência de 3 partidas fora de casa, né? Que projeção você faz aí para essas rodadas em termos de ponto? O que é que você acha que seria satisfatório, né, para o Londrina fechar o primeiro turno, levando em consideração a pontuação que fez até aqui e esses 6 jogos finais? A gente tem que pensar, primeiramente, né, tendo em vista, considerando também que nós somos fortes dentro de casa, né, buscando resultado dentro de casa e ganhar dentro de casa, depois uma sequência fora, a gente tem que pensar em somar pontos, né? Eu estava aqui ano passado e a gente pecou bastante, foi até a última rodada brigando para escapar do rebaixamento, porque muitas vezes a gente queria só ganhar e a gente não valorizava o empate e às vezes a gente
corria risco desnecessário e acabava perdendo o jogo. E aí nisso pode não ser tão grande assim a diferença em um jogo, em 2 jogos, mas se empatar 5 jogos, são 5 pontos que de repente poderiam ter feito diferença antes da última rodada do ano passado. Então a gente realmente temos que fazer um grande enfrentamento com o CSA. É inevitável que a gente falar em qualquer outro resultado que não seja a vitória. Temos que realmente recuperar esses 3 pontos que a gente não conseguiu contra o Grêmio, recuperar esses 3 pontos e depois fora de casa somar pontos. Se a gente vai ganhar ou não, é questão do que o jogo vai se desenvolver, do que o jogo vai desenhar pra gente. Mas a gente vai sim, com o intuito de pontuar, de ganhar, fazer 3 grandes jogos depois fora de casa, mas principalmente voltar para casa com pontos somados, né, contra adversários diretos, adversários que estão perto da tabela. Então, realmente, a gente bate muito na tecla de dentro de casa a gente conquistar as vitórias e fora de casa somar o maior número de pontos possível. Obrigado, Simon. Boa Valeu. tarde.